A minha saudação para você que entrou no meu canal agora é a graça e a paz do nosso Deus Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você já é inscrito, dê likes, compartilhe, faça um comentário. Se não é inscrito e gostar dessa mensagem, se inscreva. Dê likes, compartilhe e façam comentários. Ajude ao pastor Joselito aqui a pregar o Evangelho da Graça a toda criatura, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. E de pregar o Evangelho a toda criatura. E você pode participar disso, você também pode estar pregando o Evangelho através da minha pessoa, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da Graça. Hoje nós vamos começar um novo estudo, que terão 3 vídeos, um para cada capítulo. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, hoje no capítulo 1. O enfoque hoje é o progresso e a constante fé e o amor ao próximo dos Tessalonicenses e a respeito das perseguições. Eu já falei aqui algumas vezes, no estudo anterior de Tessalonicenses, que a igreja de Tessalônica começou a sofrer algumas perseguições. Então, Paulo começou a ter boas notícias do comportamento da igreja e continuou encorajando a eles a questão de que isso tinha um propósito, até a manifestação da vinda do Senhor Jesus. Né? Então, ele abre a carta aqui no verso 1 dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, Silvano que é Silas, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a discorrer através do texto aqui a alegria dele de ver o crescimento dessa igreja, tanto na fé como no amor ao próximo, porque o evangelho do amor, o evangelho da graça é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz assim, a partir do verso 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão para que vossa fé cresça muitíssimo. E por causa da vossa fé, né? Olha que eu estou com óculos não, vamos repetir. Sempre devemos, irmão, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor ao próximo, a cada um, vos abunda uns para com os outros. Quer dizer, o amor ao próximo é entendendo que Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes a pessoa não recebe a palavra do Evangelho agora, mas você continua perseverando, orando pelaquela vida, para que essa mensagem toque no coração. Quantas pessoas falaram de Jesus para mim? E eu me firmei na fé cristã na Igreja Batista. Eu fui católico desde a minha infância até a minha mocidade, mas me afastei pelos prazeres da vida. E muitas pessoas oraram comigo. Eu volto à fé cristã na Igreja Batista, sou um pastor evangélico, e estou nesse caminho há 19 anos, porque muitas pessoas tiveram paciência comigo, falaram várias vezes, e eu ouvia, mas eu disse, não é o tempo, o momento vai chegar. Esses são os enganos que Satanás bota na nossa mente. Né? É como diz também a palavra, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vejam a luz do Evangelho. Então ele continua aqui, de maneira que nós mesmos nos gloriamos em vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Estavam sendo caluniados, como Paulo, Silvano Paulo, Silas e Timóteo. E a igreja dizendo que eles estavam falando mal de Moisés, que eles estavam falando mal do imperador, que estavam falando mal do império, falando mentiras. E sofrendo consequências disso. Consequências de prisões e até mortes. Ele fala, perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Quer dizer, eles pertencem ao reino de Deus e entendem que o padecimento também faz parte. O padecimento pode ser
psicológico, pode ser físico e levar até a morte. Quantos ainda, em pleno século XXI, morrem por amor a Cristo. E nós sabemos que até a vinda do Senhor Jesus, essa perseguição pode se tornar mundial. Será que estaremos preparados? Eu me coloco nisso, será que eu, Joselito, estarei preparado? Então nós temos que nos preparar agora. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 55, se eu não me engano é 55. Eu gosto da referência certa. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto Ele está perto. Deus está perto de nós. Jesus diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então a época é essa, né? Então vamos continuar aqui. Se de fato justo diante de Deus que lhe dê a paga a tribulação aos que vos atribulam, quer dizer, isso é problema de Deus. Aqueles que nos perseguem serão sentenciados se eles não se arrependerem das suas más obras. Todos nós, toda a humanidade, desde o primeiro ser humano até a consumação do ser, todos vão se apresentar diante de Deus para apresentar o que fez de bom, o que fez de mal. Ninguém vai ficar, não acredito em Deus. Pode continuar não acreditando em Deus, mas Ele existe. Você tem como provar? Não tem como provar, mas eu sei que Ele existe, eu sinto Ele dentro de mim. Isso é uma questão de fé. E a fé, ela é transcendental. O culto a Deus é racional, mas a fé, ela transcende os sentidos. Entendeu? Como o ar que nós respiramos. Tapa o nariz. Fecha a boca. E você vai sentir falta de ar. Esse oxigênio que nós respiramos é o hálito da vida vindo da boca de Deus. Se estamos vivos, é porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então vamos continuar aqui. Vós que sois atribulados, descansa conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com seus anjos e com seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança aos que não conhecem a Deus. Então a vingança pertence ao Senhor. Aqueles que perseguem e não pararem com isso, Paulo perseguia a igreja e se converteu a Cristo. Eu vim da igreja católica, não entendia a igreja evangélica, apesar que no meu coração sempre sabia que a verdade estava com os evangélicos, não que os católicos não preguem a verdade, mas é um segmento diferente, é o entendimento que nós batistas, nós cristãos evangélicos temos a diferença, mas a salvação está em Jesus Cristo. E aprove a Deus me chamar para pregar nesta denominação. Mas só que no intervalo do catolicismo à Igreja Batista, eu fiquei no mundo aí por muito tempo, temendo a Deus, mas cego espiritualmente. E falava mal, perseguia a igreja, debochava, como muitos hoje debocham de mim, debocham da nossa fé, né? Existe até uma canção católica que fala: debocham da nossa fé, zombam da nossa fé, né? E isso é verdade. Então, vingança aos que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, para fazer admirável naquele dia em que todos os que creem por quanto o nosso testemunho foi crido em vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, cumpra todo o desejo de sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Irmão, essa palavra aqui, ela é sensacional. Por causa de quê? Ela é sensacional porque o encorajamento, a alegria de Paulo de ver o crescimento daquela igreja, mas continuando a encorajar que eles continuassem da mesma forma, amando ao próximo, mas não é só amar aquele próximo que te ama, aquele
que te persegue. O Senhor Jesus disse no monte, no Sermão da Montanha, ele disse: ama quem nos persegue, amem quem vos odeia. Tem pessoas que nos odeiam de graça, têm inveja de nós, mas elas estão sendo usadas pelo Deus desse século, que cegou o entendimento. E quando eu falo aqui, a religião em si é coisa do homem, apesar que Tiago diz que a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e não se corromper com as coisas do mundo, não se dá a corrupção do mundo. Então, muitas religiões fazem isso. Eu mesmo não prego religião, eu estou numa igreja batista histórica, mas para mim a verdade é Jesus Cristo. Às vezes quando tem um conflito na família entre evangélicos e católicos, a maioria da minha família é católica, aí fala não sei o que lá, Martinho Lutero, aí eu falo assim, independente de sermos católicos, evangélicos, batistas, nós cremos em Cristo, então a verdade é Jesus Cristo. Eu não prego a religião, eu prego a Cristo, o Evangelho da Graça. Isso, ide por todo mundo e pregar o Evangelho da Graça. Se você gostou dessa palavra, se inscreva, dê likes, compartilhe, faça comentários. Se você já é inscrito, continue fazendo isso, dando likes, compartilhando, escrevendo, que há movimentação no algoritmo do YouTube para que essa mensagem da graça de Deus, que está cada vez mais rara, tem pouquíssimas pessoas pregando sobre isso nos púlpitos, e olha, na internet também tem pouquíssimas pessoas pregando sobre isso, que Jesus não veio para condenar o mundo, sim para salvá-lo pela sua graça. Mas nós temos que nos arrepender dos nossos pecados para nos apresentarmos a Deus e viver com Ele em eternidade. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, que será o capítulo 2 do estudo da segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2.